Boa noite, queridos. Prazer estar aqui, estar de volta. E desde já agradeço o carinho do pastor Tony, que tem manifestado para comigo muita amizade, e eu sou grato a Deus pela forma como, de alguma forma, tem me abrigado e me acolhido. Ele me fez contato dias atrás, né? Me convidando para vir aqui, deixa eu botar meus óculos, senão não enxergo nada, para falarmos sobre fluir na vida emocional. Eu entendi que esse convite tinha a ver com o fato de que também sou psicólogo. E desta forma entendi que o desejo dele é que conversássemos de alguma forma sobre as questões da vida psíquica. Por isso eu queria te convidar a abrir comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu sou de uma tradição muito antiga, né? Então estava acostumado de que ao chegar na igreja todo mundo tinha uma Bíblia na mão. Eu imagino que você tem a sua no tablet, no celular. Então eu vou te pedir que você abra o texto e que a partir daí você não feche mais o texto. Você me acompanhe durante todo o tempo em que eu estiver aqui falando, porque não há nada que eu venha dizer aqui esta noite que seja mais importante do que a revelação de Deus nas Escrituras. Então, qualquer coisa que eu diga está a reboque e está aquém do valor que as Escrituras têm. Então, é a partir dela e a partir do pensamento paulino que nós vamos conversar sobre o tema que o pastor Tony me pediu, o fluir na vida emocional. E do meu lugar como terapeuta, eu imaginei que o fluir na vida emocional tenha alguma relação ou direta relação com a afirmação que fundamenta a saúde psíquica. Então, de certa forma, o que eu quero conversar com você esta noite é sobre saúde psíquica. De que forma anda a sua cabeça, anda aí a sua mente, anda aí o seu coração. Nós todos fazemos investimentos variados na vida. A maioria aqui, ou uma parte talvez, conheça a academia. Então, quando a gente fala de saúde do corpo, de dedicar tempo à saúde do corpo, de malhar, parece que isso fica muito claro. Preciso de saúde corporal, vou para a academia. Também imagino que a grande maioria aqui não tem nenhuma dificuldade de procurar os médicos. Então, quando a gente fala de saúde ou doença, você não hesita em marcar exames e ir atrás de um médico específico, especialista, para cuidar da sua saúde. Mas e para a cabeça? E para a mente? E para o coração? O que eu e você devemos fazer para ir buscar ajuda nesta área? Talvez você diga, deixa aí o teu cartão e a gente procura um psicólogo. Mas não é isso. Qualquer psicólogo está aquém daquilo que eu pretendo deixar claro para você essa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, até o verso de número 9. Vou fazer uma inversão na forma de como iniciar o texto e vou começar da divisão do texto grego. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma, ou a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Você pode repetir comigo, eu imagino que o seu texto está aberto aí, o verso de número 7, vamos todos juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De novo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fecha seus olhos. E essa é uma oração muito simples, porque essa é uma promessa. Esse texto não é uma petição. Paulo está te dando uma promessa. Então, diga aí no seu coração e fale a Deus: Senhor, que a tua paz guarde a minha mente e guarde o meu coração em Cristo Jesus. Eu tenho andado atribulado, angustiado, e eu estou necessitado. Senhor, que a tua paz guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Pai, te pedimos a tua graça nesse momento. Pedimos a instrução do teu Espírito, para que tu vá além de qualquer coisa que eu possa refletir, mas que teu próprio Espírito comunique a essas pessoas a tua palavra, e nós saímos daqui edificados, transformados em Cristo Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto e a partir daqui eu vou do verso 7, como coração do texto, espalhando a minha reflexão para o restante do texto que lemos. Paulo diz que há um fundamento, um alicerce, no qual a minha mente, e o meu coração, a minha estrutura psíquica e a fonte das minhas emoções são guardados. O que eu acho interessante nesse texto é que a expressão guardará, que aparece aí, ela é no grego uma expressão militar. Paulo utiliza uma expressão muito específica. Ele chama de sentinela. É uma expressão do vigia do quartel, ou da guarda que é colocada. Mas para Paulo, esse vigia não é o das guaritas do muro, não é o que fica nas extremidades do quartel, mas é o vigia que vigia o portão de dentro. É a sentinela colocada na porta da cidade para vigiar o que entra e o que sai. Se você entendeu isso, o que Paulo está dizendo é que a paz de Cristo é o sentinela que é colocado dentro da minha vida interior, para guardar o que entra e o que sai, nas minhas emoções e nos meus pensamentos, na minha vida sentimental, nos meus sentimentos, nos meus ímpetos, mas também na minha estrutura psíquica. A paz de Deus guardará. E aí, eu preciso entender que fundamento é este, para que a minha mente se torne sã. Vá comigo, páginas à frente. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 20, para que eu e você possamos entender que paz é essa que o apóstolo Paulo está dizendo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no verso de número 20. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele mesmo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A paz de Cristo é a paz realizada na cruz.
ela está pautada no sangue de Jesus, ela está pautada na obra de Cristo, mas a paz de Cristo é, sobretudo, reconciliação, e que, havendo feito a paz pela sua cruz, reconciliou, fez a amizade, ligou, trouxe de volta todas as coisas, que é na terra, que é nos céus. Qual é a segurança da minha vida psíquica? Qual é a segurança do meu coração? É a absoluta certeza de que a minha vida pertence a Jesus, que a paz de Cristo está no meu coração, de que eu estou reconciliado com Deus, e nada que acontece na minha vida pode me separar deste amor. Essa é a afirmação. A paz de Deus que Ele fez através do sangue de Jesus é um ato de conciliação, e ela constitui a dimensão do poder, o fundamento que determina a minha segurança, a minha saúde mental, o meu equilíbrio e a minha própria paz. Eu tenho paz porque Deus me deu paz. E o que o apóstolo diz é que esta paz é um sentinela para guardar tudo que entra no meu coração, tudo que são sentimentos, tudo que são desejos, tudo que são emoções. Esta paz é o sentinela que entra na minha mente para guardar todos os meus pensamentos, toda a minha estrutura psíquica em Cristo Jesus. Se você entendeu isso, que esta paz é segurança, se você compreendeu isso, a partir daqui eu quero falar sobre 4 fundamentos da minha vida psíquica e emocional, ou da minha saúde mental. Acompanhe comigo aí, por favor, no texto que a gente leu. 4 princípios fundamentais para ter uma mente saudável, ou para fluir numa vida emocional. Em primeiro lugar, para que eu e você possamos ter fluidez na vida emocional e possamos ter uma vida psíquica saudável, não podemos perder a capacidade de viver com alegria. Para que eu tenha saúde emocional e psíquica, eu não posso perder o poder de celebrar a vida. Olha comigo o verso 4, olha o que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Pode repetir comigo isso? Vamos lá? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo diz que a fonte de uma boa vida emocional é esta que não perde a capacidade de regozijar-se, de olhar para a vida com esperança, de celebrar a vida e de ter para com a vida uma relação de canto. Agora, do que será que Paulo está dizendo sobre alegria? Nós não estamos falando da gaiatice, nós não estamos falando de rir de tudo. Se você lembra da música de Frejá, ele diz: quem ri de tudo é desespero. Uma pessoa que por qualquer razão está rindo à toa, ela não é necessariamente uma pessoa que celebra a vida ou é feliz. Ela pode estar desesperada e de nervoso não consegue perceber outra dimensão na alma senão a ironia do riso. A alegria não é necessariamente o sorriso. O que Paulo está dizendo é que é uma disposição favorável e positiva, otimista, aberta, encorajada e celebrativa da vida. É levantar todo dia com a alma aberta e o coração aberto, de uma forma positiva, olhando para a vida com intenções encorajadoras, sem desistir. Esse termo, não sei para quem já leu ou já estudou a psicologia positiva, vai encontrar isso lá. Os psicólogos da psicologia positiva dizem que
nós precisamos celebrar sentimentos positivos, e um deles é a alegria. Mas há uma diferença absurda entre o que pensa a psicologia como alegria e o que Paulo fundamenta como alegria. Sabe por quê? A primeira coisa que um psicólogo que abraça a psicologia vai dizer para você é que quando você enfrenta algum problema, alguma dificuldade no casamento, no trabalho, na sua vida pessoal, ele diz: tente se lembrar de coisas que te fazem feliz. Lembra, volta lá atrás. Traz para dentro do seu coração, para a sua memória, aquilo que foi alegre no casamento, na vida profissional, para que você se encha de disposição. Mas se você percebeu, Paulo diz no verso 4, alegrai-vos quando? Qual é o tempo em que eu devo me alegrar? Volte comigo ao verso 4. Alegrai-vos. Qual é o tempo? Alegrai-vos sempre. Para Paulo não se trata de manipular a mente com emoções positivas. Para Paulo se trata de encarar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer momento da vida com esta alegria em Cristo, porque não é de vez em quando, não é quando se acorda, não é quando se vai dormir, não é quando a notícia é boa, mas é toda e qualquer momento. Alegrai-vos sempre. Essa alegria precisa estar sempre no meu coração, e para ela estar sempre no meu coração, eu preciso entender 3 coisas sobre a alegria. Primeiro, a alegria que Paulo nos propõe, ela não é circunstancial. Ela não é circunstancial. Se eu e você olharmos para as circunstâncias, para as situações da vida, para algumas coisas que acontecem, certamente nós temos razões para dizer: não há motivo para se alegrar. E no meio da noite, quando você é visitado pelos seus fantasmas, o diabo frequentemente te sopra no ouvido dizendo: está feliz por quê? Olha como está seu casamento, olha como está sua vida financeira, olha o que está acontecendo no mundo. Mas Paulo volta a afirma que a alegria, ela não depende das circunstâncias. Ela não está presa a rumores de guerra, a fome no mundo, a situações constrangedoras. As circunstâncias não podem determinar as condições emocional do nosso coração, nem a posição da minha mente no mundo. Eu não posso deixar que o meu coração seja tomado por elas, e nem que a minha mente seja atormentada por elas. Eu preciso entender que toda e qualquer circunstância precisa estar confrontada na pessoa de Cristo. Olha o que Paulo diz em versos logo seguintes, do verso de número 11 ao verso de número 13, você vai encontrar Paulo dizendo o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi, olha o que Paulo está dizendo, é um ensinamento, eu aprendi a viver com alegria, ou a viver contente em toda e qualquer situação, seja qual ela for, boa ou ruim. Eu aprendi, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Por quê? O que ele diz aí? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias. A alegria que me habita não é a circunstância. E Paulo sabe o que ele está dizendo, porque Paulo escreve essa carta da prisão de Roma, quando ele diz que sabe se sentir humilhado e exaltado,
quando ele diz que sabe sentir a escassez e a fome, como ele diz que passou as privações, ele não está falando retoricamente. Paulo está preso, e é da prisão de Roma que ele escreve, é na sentença de morte que ele enfrenta, e é daqui que ele diz: aprendi a viver sobre toda e qualquer circunstância, com contentamento na alma, com a minha mente livre, com meu coração aberto, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. É claro que nós enfrentamos circunstâncias difíceis na vida, mas precisamos enfrentá-las com celebração. Porque o que diz Romanos 8, 28, você lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem segundo o seu propósito. Segundo, a alegria é cristocêntrica. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ela não depende das circunstâncias, mas ela é, sobretudo, cristocêntrica. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que esta alegria é uma pessoa. Quem tem esta alegria é porque possui um relacionamento com Jesus Cristo. Quem habita com esta alegria é porque conhece Jesus. Essa é a base que eu e você precisamos trazer na nossa alma, a presença de Cristo, porque nada pode me separar do amor de Cristo. Então ele diz: alegrai-vos no Senhor, porque nada te rouba do lugar da relação com Jesus. Para Paulo, nenhuma circunstância que ele venha viver, humilhação, fome, privação, exaltação, amor, perseguição, nenhuma circunstância que ele venha viver pode lhe roubar da presença de Cristo ou do amor de Cristo em sua vida. E é por isso que todo dia ele levanta para celebrar a vida, porque ele tem Jesus. Terceira característica da alegria: ela não é transitória. Ela não é algo que eu experimento agora e amanhã eu posso não tê-la. Ela não é algo que invade o meu coração agora e amanhã de repente ela pode não estar. Porque a expressão que Paulo utiliza aí é: alegrai-vos sempre, em todo tempo, em todo momento, em toda hora. Se o nosso viver é Cristo, essa alegria só é possível em todo tempo, porque em todo tempo Cristo vive em mim. Lembra de Paulo dizendo alguma coisa parecida? 2 Coríntios capítulo 4, do verso 7 em diante, ele vai dizer algo: já não sou eu quem vive mais. Então como é que eu vou perder a alegria? Se Cristo está em mim, se Ele está dentro de mim, vivendo em mim o tempo inteiro. Então a base da minha alegria é a relação que eu tenho com Cristo, porque sempre Cristo vivendo em mim, eu posso enfrentar a vida com alegria. Em segundo lugar, o segundo fundamento para uma vida de fluir emocional, ou para uma vida de saúde psíquica, é que precisamos oferecer o melhor de nós mesmos ao mundo. Como é que é? Eu estou dizendo para você que o segundo fundamento para eu fluir emocionalmente e para a minha vida mental, a minha vida psíquica ser saudável, é que eu preciso oferecer o melhor de mim mesmo ao mundo. Olhe comigo o verso 5, porque você vai dizer: não entendi, mas eu vou te explicar. O que diz o verso 5? O que diz aí o apóstolo Paulo, verso 5?
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí ele termina dizendo: perto está o Senhor. Aí você vai dizer: peraí, o que tem a ver moderação com dar o melhor de mim mesmo ao outro? É uma confusão da tradução do termo grego. Porque para eu e você, quando nós olhamos moderação, nós imaginamos que Paulo está nos chamando para uma vida moderada, equilibrada, sensata, de bom senso. Na verdade, uma vida voltada para si mesmo, que se percebe no mundo e caminhando no mundo de uma forma de bom senso, seja moderado, nada de exagero. Mas a expressão aqui, traduzida por moderação, eu não sei se você tem uma outra expressão no seu termo bíblico, ou na sua tradução bíblica. Para algumas versões vai aparecer generosidade. Seja a sua generosidade conhecida de todos. Opa, agora começou a mudar. Por que será que há esta contradição? É porque o termo utilizado aqui no grego e traduzido por moderação, por uma sensação de equilíbrio, tem a ver com paciência. Ela abarca em si, ou habita nela mesmo, uma série de possibilidades. Este mesmo termo significa condescendência, cuidado, bondade, amabilidade, gentileza, acolhimento, carinhoso, compreensão, consideração, cordialidade. Todas essas expressões olham para fora, olham para o outro e não para si mesmo. Paulo está dizendo: seja amável para com as pessoas, seja cordial para com as pessoas, seja acolhedor para com as pessoas, seja bondoso para com as pessoas. Por isso a expressão seja conhecida de todos. Eu e você precisamos entender que o viver cristão, ou o caráter da vida cristã, precisa se oferecer ao mundo. É lá que eu e você temos que fazer sentido. Sabe por quê? Este mundo está muito louco. Você pega o ônibus todo dia para o trabalho e encontra pessoas atormentadas, violentas, agressivas. E é preciso que haja um pulsar cristão, que não seja agressivo, mas que seja condescendente, que não repita a agressividade do mundo, mas que seja acolhedor. Os reformadores traduziram este termo como paciência gentil. É aquela sensação de que o mundo já é tão agressivo, tão carrasco, tão opressor, que é preciso que o coração cristão haja para com as pessoas com gentileza e paciência. Paciência gentil. Às vezes, não é incomum que do meu lugar de terapeuta eu tenha que dizer às pessoas: pega leve consigo mesmo. A vida já te bate tanto, as situações já te batem tanto. Para de ser tão opressor, tão carrasco, tão condenador para consigo mesmo. Esse termo aponta para a personalidade de Jesus. Você lembra de um certo convite que Jesus fez? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, apertados pelo mundo, pisados em cima. Vinde a mim, porque eu sou manso e leve, o meu fardo é leve. O cristão é esse que no lugar de Cristo diz: vinde a mim, mundo louco. Vinde a mim, mundo agitado. Vinde a mim, mundo cruel. Vinde a mim, mundo que oprime, porque eu sou manso, porque a mansidão de Cristo habita em mim, e essa é a saúde da minha vida mental e psíquica. O que Paulo diz é que para fluir na vida, para viver a bem-aventurança,
para ter paz no coração e saúde mental. Isso não pode ser alcançado por aqueles que só pensam em si mesmo. Nenhum ser humano que levanta todo dia só pensando em se dar bem, só voltado para o seu próprio umbigo, só pensando na sua própria vida, vai conseguir saúde mental ou fluir de vida emocional, porque o mundo precisa conhecer a sua moderação, precisa conhecer a sua bondade, precisa conhecer a sua gentileza paciente. E aí você vai dizer, mas peraí, você não pega o ônibus todo dia comigo, você não mora na rua que eu moro, você não enfrenta o chefe que eu enfrento, o opressor que me humilha o tempo inteiro, você não conhece as pessoas que batem em mim o tempo inteiro. Como é que você quer que eu seja gentil, cordial, acolhedor? Sabe qual é a base pela qual eu e você podemos ser isso? Porque Paulo encerra isso dizendo, perto está o Senhor. Diga para quem está do seu lado aí, Jesus está perto. Perto está o Senhor. Nós podemos interpretar esta afirmação por duas direções, tanto para um lado quanto para outro, mas seja qual for a que você escolher interpretar, ambas são base do meu comportamento, do meu equilíbrio e da minha saúde mental, porque elas são a base da minha esperança. Quando eu ouço perto está o Senhor, isso fundamenta a esperança que eu tenho em Cristo. Não existe saúde mental sem esperança. Você e eu precisamos ter esperança. E qual é a sua esperança? Duas possibilidades. Primeiro, Paulo pode estar falando da segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo, seja cordial, enfrente o mundo com doçura, deixe as pessoas conhecerem a sua gentileza, a sua paciência gentil, porque Jesus está voltando. Tudo isso é passageiro, tudo isso vai acabar. O teu chefe opressor, os rumores de guerra, as enfermidades, a fome, tudo vai passar, porque Jesus voltará. Pode ser isso. E quando eu entendo isso, meu coração bate com esperança, a minha mente vibra, e eu me torno livre, e a saúde das minhas emoções jorram, porque eu digo, Jesus está voltando. Mas pode também ser, a expressão pode ser traduzida pela promessa da presença constante de Jesus. Você lembra o que ele diz em Mateus 28, verso 20? Eis que eu estou convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Eu enfrento a opressão dos ônibus, eu enfrento a violência das ruas, eu enfrento o sarcasmo do chefe, eu enfrento as dificuldades financeiras, eu enfrento os problemas conjugais, mas eu sempre digo em minha alma, na minha mente, perto está o Senhor, Jesus está comigo. É a fonte da minha esperança. E é desse lugar que eu ouço as notícias do mundo. Trump foi eleito, perto está o Senhor. Guerra na Ucrânia, ameaça da Rússia, a Europa se armando, Israel em guerra, e eu digo, perto está o Senhor. Aquecimento global, fome, enchentes, calamidades, e eu digo, perto está o Senhor. Pandemia, doenças, gente querida doente, eu digo,
perto está o Senhor. E a minha mente, a minha alma, o meu coração ficam tranquilos e equilibrados, cheios de esperança, porque eu não estou sozinho. Seja qual for a situação que você enfrente, perto está o Senhor. Você jamais estará sozinho. Em terceiro lugar, a terceira fonte fundamental para o fluir de uma vida emocional, para a saúde mental, é que eu e você precisamos vencer a ansiedade. O que é que diz aí Paulo no verso de número 6? O que é que ele afirma? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse é o mandamento paulino. Paulo está dizendo: diga não à ansiedade no seu coração. Aqui, talvez a gente tenha chegado no ponto de vista da saúde mental, no tema mais delicado. Porque eu e você conhecemos sobejamente o número de pessoas que estão vivendo de crise de pânico, de crise de ansiedade por aí afora. E aqui, eu preciso fazer algumas distinções. Primeiro, não estou falando do transtorno da ansiedade generalizada. Isto é diagnóstico de enfermidade. E uma vez atingido por ela, estando enfermo, você precisa buscar ajuda médica e psicológica. Você está dizendo o que, Daniel? Estou dizendo que Paulo não está pensando em doença, porque Paulo nunca negou que a doença atinge o povo de Deus. Nunca. E se é doença, precisamos de tratamento. Segundo, não estamos falando de não ter preocupações com a vida. Quem aqui não tem nenhuma preocupação com a vida? Todos nós temos. O que significa que há uma certa preocupação e uma certa inquietação na perspectiva bíblica positiva. São preocupações saudáveis que devem estar comigo e com você. Nessa própria carta, no capítulo 2, verso 20, Paulo diz que Timóteo está preocupado com a vida da igreja. Está orando por ela, está pensando nas lutas que ela enfrenta. Você está dizendo então que há um lugar saudável pelo qual os temas da minha vida podem estar presentes? Sim. Eu tenho filhos, eu tenho neto, eu sou casado, eu preciso pagar as contas no final do mês como qualquer um. E de vez em quando essas situações habitam o meu coração. E essas são preocupações que nós devemos ter, que são louváveis. Não é disso que estamos falando. Então, do que nós estamos falando? Perceba a expressão que aparece no verso 6, a expressão andar. Está aí na sua Bíblia? Paulo diz não. Essa tradução ou expressão do grego significa hábito, significa comportamento. Não significa aquela pessoa que para, olha o seu orçamento, percebe o que ele tem no banco, percebe quanto ele ganhou, vê as suas contas, faz o traço e diz: isso eu posso pagar, isso eu vou pagar agora, isso eu vou pagar depois. E depois vai para a vida. Paulo está falando de um hábito, Paulo está falando de um comportamento, Paulo está falando de algo que te domina, que te oprime, que toma conta da sua mente como um todo. Ele está dizendo: não andeis, não tenha hábito de se viver conturbado, tumultuado, angustiado, oprimido por seus próprios pensamentos. O que ele está dizendo é sobre essa dimensão da ansiedade, de uma preocupação que põe para com a vida medo do que pode acontecer amanhã. Denota inquietude, denota angústia, que jamais deve estar no coração cristão. E como podemos então trabalhar com a nossa ansiedade?
Se que Paulo está dizendo, Daniel, tudo bem que você tenha preocupação, mas não deixe a angústia dominar a sua alma. Não deixe o tumulto das suas emoções controlarem você. Então, como é que eu posso combater a minha própria ansiedade? Tudo que eu vou dizer daqui para frente tem um paralelo em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, onde o próprio Jesus nos ensina sobre ansiedade. No Sermão da Montanha, você vai encontrar Jesus: não andeis ansiosos com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. Eu vou dizer algumas coisas que tem paralelo lá. Como é que eu combato a ansiedade? Primeiro, eu não posso reduzir a minha vida a um único ponto. Sabe o que é a ansiedade? É quando eu pego a parte e faço dela o todo. É quando uma única situação me ocupa tanto, me habita tanto, me preocupa tanto, que eu não consigo ver mais nada na vida. Precisamos entender que existe um contraste aí nesses versos, no verso 6, entre as expressões: não andeis por coisa alguma, nada deve ter a centralidade no teu coração, e a expressão: em tudo seja conhecida as suas necessidades diante do Pai. Olha, de um lado Paulo diz nada, do outro lado Paulo diz tudo. O que ele quer dizer com isso? Que do lado da preocupação e da saúde, nada pode ter a centralidade que ocupe a preocupação do meu coração, mas que do lado da dependência, tudo deve estar no altar de Deus. É com isso que eu preciso trabalhar. De um lado nada, de outro lado tudo. Você lembra de Jesus dizendo lá em Mateus capítulo 6? Não é a vida mais do que o corpo, e o corpo mais do que as vestes? O que ele está te dizendo? Ele está dizendo: você está ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir, mas a vida não é muito mais do que isso. A sua vida não é muito mais do que essas simples questões. Ah, mas eu estou com muito problema no meu casamento. Mas eu te pergunto, a sua vida não é mais do que o casamento? Ah, mas eu tenho muito problema financeiro. E eu te pergunto, a tua vida não é mais do que o seu sustento? O grande problema da ansiedade é que a gente reduz a vida a uma única preocupação, a um único ponto. Mas quando eu entendo isso, e mesmo que eu tenha uma preocupação específica, eu me levanto e digo: eu tenho mais no que pensar, porque eu tenho muito mais coisa para viver. Muito mais coisa para viver. É por isso que Paulo vai do nada para o tudo. Não ponha a sua vida centrada em nada, mas ponha tudo diante de Deus. Segundo, eu combato a ansiedade tendo consciência das minhas necessidades e limitações. Como é que eu tiro a ansiedade do meu coração? Compreendendo que eu sou limitado. A ansiedade é uma tentativa de controle. Eu tento controlar o que eu não posso controlar. Diga aí para quem está do seu lado: ei, você é limitado. Você não pode tudo. Não tente controlar o que você não pode controlar. É por isso que Jesus, lá no texto de Mateus, diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode aumentar um côvado ao curso da vossa vida? O que você acha que pode com a vida? E sabe o que é interessante? É que esta palavra côvado pode ter dois significados, e todas duas
colocam eu e você no lugar da impotência. Ela pode significar crescer, aumentar a sua estatura física. Aumentar um côvado pode significar, eu tenho 1,81 m, eu decidi que amanhã eu não quero ter 1,81 m, eu quero ter 1,91 m. E eu vou dormir dizendo para mim mesmo, amanhã eu vou acordar com 1,91 m. E aí eu levanto de madrugada e digo, amanhã eu vou acordar com 1,91 m. E quando eu acordo de manhã e vou no espelho, eu não tenho 1,91 m, eu tenho 1,81 m. Porque eu não posso fazer nada para crescer mais um pouco. Você pode botar um sapato alto, você pode enrolar aqui e acolá, você pode botar ombreiras para crescer, mas quando você ficar nu, a sua altura é a mesma, porque você não pode nada quanto a isso. Mas essa expressão, um côvado, também pode ser traduzida como a expressão de um dia na sua vida. A morte vai bater hoje, e ela bate na minha porta. Eu digo, dona Morte, prazer conhecê-la, mas hoje eu não quero morrer. Volta amanhã. Pode? Se ela bater na tua porta hoje, você pode dizer, volta amanhã, não quero nada contigo. Isso é impossível. O que Jesus está te dizendo, para de se preocupar com coisas que você não pode fazer nada. Nada. Mas precisa, nessa perspectiva, entender a sua impotência, seu lugar de limitação. Por isso, Paulo afirma, seja conhecidos diante de Deus as suas necessidades, competições, você não pode, mas Deus pode. Aqui, há uma questão psíquica importante. É importante que a gente entenda que o que Jesus está ensinando, ou Paulo está falando sobre a ansiedade, afirma que nós precisamos, de fato, entender quais são os meus limites. Porque há uma contradição entre Paulo e Jesus. Como é que é? No texto lá de Mateus, Jesus diz o seguinte, não andeis ansiosos com nada, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, porque o vosso Pai que estás nos céus sabe quais são as suas necessidades. Ou seja, para Jesus, Deus conhece tudo. Mas vem Paulo e diz, você precisa dizer para Deus quais são as suas necessidades. Não é isso que ele está dizendo aqui? Torne conhecida diante de Deus as suas necessidades. Ora, quem está certo? Afinal de contas, precisamos tornar conhecidas as nossas necessidades para Deus? Ou Ele já sabe tudo? A verdade é que ambas as coisas fazem sentido. E elas não são contraditórias. Elas são bases de uma estruturação psíquica. O que será então que as Escrituras estão tentando nos ensinar? São aspectos diferentes, mas fundamentais para meu equilíbrio mental. Do ponto de vista de Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Eu não preciso dizer nada a Ele, e esse é o meu consolo e a minha segurança. É por isso que o salmista, no Salmo 139, diz algo fantástico. Lembra? A palavra não chegou ainda à minha boca, mas Deus, Tu já a conhece toda. Eu não preciso dizer nada, porque você já sabe o que eu vou dizer. E de repente ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há chance alguma de que alguma coisa esteja acontecendo na sua vida e passe despercebido aos olhos de Deus.
Eu vou repetir, não há chance alguma de que alguma coisa esteja acontecendo na sua vida que passe despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele conhece. Mas do ponto de vista da perspectiva humana e da saúde humana, eu preciso dar conhecimento a Deus das minhas necessidades, para que eu tenha consciência delas. O que você quer dizer com isso, Daniel? Que não é Deus que sabe, que não sabe o que está acontecendo, é você e sou eu que não conhecemos as nossas carências. O problema não está em Deus, está em mim e você. Vez por outra eu atendo nas estruturas psíquicas e tento ajudar as pessoas a entender que ela é a sua própria adversária, que ela está lutando contra ela mesma porque ela nem se conhece. Por isso que terapia significa autoconhecimento, é perceber em você o que você não percebe. E Jung diz que vida analisada é vida consciente. Você não sabe o que Paulo está dizendo? Que para controlar a ansiedade no meu coração, eu preciso conhecer as minhas carências. Eu preciso conhecer aquilo que pega os meus calcanhares. Eu preciso conhecer aquilo que atravessa o meu coração. E uma vez conhecendo, eu preciso colocá-las diante de Deus. Falar para Deus quais são as minhas necessidades é colocá-las diante de mim mesmo. E essa é uma relação que eu sempre tive com Deus. Eu digo que Deus me constrange, porque toda vez que eu vou a Deus, Ele não apenas me revela quem Ele é, mas Ele revela quem eu sou. Terceiro, para vencer a ansiedade, nós precisamos de uma vida de oração. Não é o que Paulo diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes faça conhecida diante de Deus as suas necessidades, através do quê? Oração, súplicas, com ações de graças. O que você está dizendo, Daniel? Que o remédio que as Escrituras me oferecem para a ansiedade do meu coração é a vida de oração. É pôr o teu joelho no chão, é conhecer o altar de Deus, é falar com Deus, é ser acolhido por Ele. A expressão que aparece aí, porém, antes, porém, é uma oposição de ideias. O que Paulo está dizendo, no lugar de ser dominado pela ansiedade, seja possuído por uma vida de oração. Porque ela cura, porque ela transforma, porque ela modifica, porque ela restaura, ela edifica. 3 aspectos importantes da vida de oração. Preste atenção no que eu vou te dizer, elas são importantes para a sua saúde mental. A oração evidencia uma vida de dependência e confiança no cuidado de Deus. Ninguém dobra os seus joelhos se não tiver fé, se não confiar no Senhor, se não entender que pode depender dEle, se não compreender a estrutura do Salmo 137, quem confia entrega, e quem entrega descansa. Toda vez que eu saio do lugar de oração, a minha alma sai livre, e ela sai em paz, descansada, porque a vida de oração denota essa dependência. Por isso, a gente viu no verso 13 do próprio capítulo 4, a vida de oração é que me leva a entender que eu enfrento as minhas necessidades sabendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Onde é que Deus te fortalece?
andando de bicicleta, vendo televisão, mexendo nas redes sociais. Deus te fortalece quando você fecha a tua porta e põe a tua cara no chão e derrama a tua alma no altar de Deus. A vida de oração é essa confiança no cuidado e na dependência de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 5, verso 7, de forma explícita: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Segundo, a oração representa uma postura de humildade diante da vida. Quando eu oro, eu desenvolvo saúde mental, porque ela me devolve ao meu lugar humano. Por isso Paulo diz, com súplicas e ações de graça. O suplicante é aquele que tem necessidade. Você nunca passou por alguém pedindo na rua que não tenha necessidade. Então, quando Paulo diz é com súplica, é para que eu reconheça a minha necessidade, a minha humildade de que eu preciso de ajuda. Mas ele diz também com ações de graça. E de novo eu volto à psicologia positiva. Porque gratidão, nos podcasts da vida que você ouve o tempo inteiro por aí, as pessoas repetem, você precisa de uma vida de gratidão, você precisa de uma vida de gratidão, você precisa de uma vida de gratidão. Mas do que estamos falando de verdade? No sentido geral, gratidão é humildade, é a consciência de que não somos autossuficientes, é a consciência de que precisamos de ajuda, é a consciência de que sozinho não vamos conseguir, é a consciência de que Deus põe no nosso caminho gente para nos ajudar, e eu sou grato. Mas na perspectiva cristã, gratidão é a certeza de que Deus ouve a sua voz. Por isso, toda vez que você ora, você pode agradecer, porque Deus ouve a sua oração. Lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele supre, Ele ouve. Mesmo que Ele não responda segundo o meu desejo, Ele acolhe a minha oração e vai sempre respondê-la segundo a sua própria vontade, porque diz Paulo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável ao homem. Isso é saúde para a minha vida mental, porque eu sei que ela é boa, eu sei que ela é perfeita e eu sei que ela é agradável. A vida de oração precisa estar diante de nós como uma certeza do amor de Deus na nossa vida. Sabe por quê? A terceira coisa que acontece quando eu oro é a diferença da oração cristã para a oração pagã. Você acha que só eu e você oramos? Budistas oram, hindus oram até aqueles que só querem usar Deus como lugar de troca. Mas qual é a diferença entre a oração cristã e a oração pagã? A diferença é que quando nós oramos, nós não oramos a Deus. Como é que é? Você está dizendo que quando eu oro, eu não oro a Deus? Estou. Quando eu oro como cristão, eu não oro a Deus, mas eu oro a Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso significa? O texto mais glorioso das Escrituras. O apóstolo João nos diz, no verso 3, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu oro ao Pai de Cristo, que demonstrou o amor por mim, que foi as últimas consequências ao ponto de dar o seu Filho. Quando eu oro ao Pai de Jesus, que deixa claro que Ele não vai permitir que eu pereça. Ele deu o seu Filho para que eu e você não pereçamos, não sucumbamos, não sejamos destruídos na vida. Quando eu oro ao Pai de Jesus Cristo, que me deu a vida eterna. Seja o que for que eu enfrente agora, seja o que for que eu passe agora, eu me levanto todo dia dizendo: é passageiro, porque eu vou morar na glória com Deus. Em quarto e último lugar, para sua alegria, eu vou terminar. Já nos delongamos. A quarta e última coisa que eu preciso fazer para fluir na vida emocional, para ter saúde mental, é necessário vigiar os seus pensamentos. Você precisa ter cuidado com o que entra na tua mente. A gente deixa entrar muita coisa ruim. A gente acaba se pondo à disposição de muita bobagem. Por isso Paulo diz: finalmente, irmãos, e parecido com o apóstolo Paulo, você deve estar dizendo aleluia, ele vai acabar. Finalmente, irmãos, para encerrar a carta, ou já encerrando, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, o que ele diz? Seja isso que ocupe, que entre, que tenha lugar nos vossos pensamentos. O que Paulo está dizendo é que eu e você precisamos controlar a nossa mente. De alguma forma, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Uma vida que flui, que é saudável emocionalmente, é aquela que tem pensamentos virtuosos, que a mente está cheia de qualidades, cheia de coisas que podem ser boas e admiráveis. O que ocupa os seus pensamentos? Com que você perde o sono na madrugada? O que você levanta pensando pela manhã? O que você deixa encher a sua mente? Paulo utiliza a expressão: seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Numa outra tradução ele diz: seja isso que tenha lugar na sua mente. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Que você pode escolher que isso não esteja em sua mente. Como é que é isso mesmo? Paulo diz que essa é uma questão de escolha. Isso pode estar na sua mente ou pode não estar na sua mente. Você pode deixar isso encher a sua mente ou estar vazia da sua mente. E como dizia meu pai antigamente, mente vazia é oficina do quê? O que está ocupando a sua mente? Na perspectiva paulina, essa é uma coisa que eu posso ter ou posso não ter. São pensamentos que podem estar em mim e que podem não estar. Eu escolho. No meu trabalho, eu lido muitas vezes com pessoas que têm aquilo que a gente chama de pensamentos intrusos. São ocupados por pensamentos recorrentes que atormenta, que levanta, que perturba. E aí eu uso algo do conhecimento do TCC, da Psicologia Comportamental Cognitiva. Eu pergunto: de onde vêm seus pensamentos? Eu não sei. E aí eu digo: talvez você esteja achando que o pensamento vem de fora, vem de algum lugar e entra na tua cabeça. Alguns de vocês evangélicos de raiz, não é?
Imaginam que é o diabo que põe um pensamento na tua cabeça, é o pensamento negativo. Sai, Satanás! Mas deixa eu te dizer uma coisa: não há pensamentos na minha mente sem o eu pensante. Quem pensa o que eu penso sou eu mesmo. Por isso o TCC diz que um pensamento produz uma emoção que me leva a ter um comportamento. Se eu tenho o pensamento que ninguém me ama, que eu sou rejeitado, e eu olho para o pastor Tony, e ele diz, eu me apeguei a ele com amizade, mas a minha mente diz, não, ninguém me ama, ele não pode me amar, e a emoção que eu trago é da rejeição, e o comportamento que eu tenho é não me abrir, é não permitir a amizade chegar. O que você quer dizer? Mude o pensamento, que você muda a emoção, e que você muda o comportamento. Por isso Paulo está preocupado com o que você pensa, e ele quer que você modifique a sua vida de pensamento. Ele quer que você controle as coisas que entram em tua mente. E há duas formas pelas quais nós podemos encher as nossas mentes de pensamentos virtuosos. Primeiro, reflita sobre a virtude. Perceba que Paulo não te diz o que pensar, mas ele te dá temas sobre os quais pensar. E o que eu acho interessante é que Paulo foge do jargão religioso. Talvez eu e você achemos, porque somos evangélicos, que estar carregados de pensamentos virtuosos é dizer o tempo inteiro, amém, glória a Deus, está amarrado em nome de Jesus. Mas Paulo não diz nada disso. O que Paulo diz é que eu preciso refletir, ter a minha mente refletida sobre virtudes. Por isso ele diz, pense sobre a verdade, tudo que é verdadeiro, é a oposição à hipocrisia, ao que é falso, a que não é seguro. Ele diz, tudo que é verdade, que não é carregado de hipocrisia, de falsidade, reflita sobre isso. Ele diz, o que é respeitável, o que pode ser pensado em voz alta, o que você não precisa esconder, o que você não precisa temer que alguém conheça em sua mente. Ele diz, tudo que é justo, é com a justiça, Daniel, que você precisa se ocupar, o que é justo para você e o que é justo para os outros. E ele diz, o que é puro, a expressão significa firmeza, o que é transparente, o que é amável. No grego, o sentido é de amizade. O que é amável, o que eu penso, é o que gera impacto, acolhimento, relação, pacto com o outro. O que ocupa a sua mente? Sobre o que você anda pensando? O que é de boa fama, o que tem boa reputação, o que é consenso geral, que essa coisa é boa, e é isso que deve ocupar a minha mente. A segunda forma pela qual eu e você podemos nos encher da virtude na nossa mente, é olhando para bons exemplos. Para quem você está olhando em sua vida? Porque Paulo diz no verso 9, para a gente encerrar, o que também aprendeste, o que recebeste, o que ouviste e o que viste em mim, isto praticai. A palavra que ele diz, viste em mim, é a mesma do grego ocupar. Paulo nos diz, seja isso que ocupe o vosso coração. Agora ele diz, seja isso que ocupe a sua atenção. Para quem você está olhando? Quem você está imitando? Por isso Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, imitem a mim, porque eu sou
imitador de Cristo. Quem são seus ídolos? Quem são as suas referências? Quem são seus mitos? Para quem você enche a palavra para dizer é meu mito? É aquele que representa Cristo, é aquele que traz a doçura de Cristo, é aquele que tem o caráter de Cristo, é aquele que tem a bondade de Cristo. A quem você está imitando? Ou você passa a vida inteira querendo ser, quem sabe um dia eu seja igual a Neymar, quem sabe um dia eu seja igual a uma influência dessa na vida que está no YouTube, quem sabe um dia eu tenho uma fama como fulano de tal. A quem você está imitando? Porque quando você imita gente que imita Cristo, são os pensamentos de Cristo que estão em sua mente. Dias atrás, eu ouvi um grande amigo, estudou comigo no seminário, dando uma entrevista, numa estrutura de jornalismo secular. 2 jornalistas importantes do Brasil estavam entrevistando ele. E eu vi tanta paixão, eu vi tanta vontade de servir a Deus. Eu vi num veículo secular alguém abrindo as escrituras e falando teologicamente de Jesus. E eu olhei para ele e eu disse: meu Deus, eu tenho vergonha de não ter o amor que ele tem. E eu quero que a minha mente seja ocupada da vontade, do desejo de ser tomado pela paixão de Cristo, como algumas pessoas são tomadas pela vida. O que ocupa o seu coração? Por fim, Paulo diz que quando a gente entende isso, quando a paz de Cristo é a segurança da minha mente, quando eu aprendo a alimentar a minha saúde mental a partir da alegria, quando eu aprendo a alimentar a minha saúde mental a partir da moderação, do que eu me ofereço ao mundo, quando eu aprendo a alimentar a minha saúde mental vencendo a ansiedade, e quando eu aprendo a alimentar a minha saúde mental controlando a minha mente e os meus pensamentos, o resultado disso tudo é o que Paulo diz no verso final: e o Deus da paz será convosco. Ninguém que tenha o Deus da paz consigo é alguém adoecido da mente, é alguém conflituoso no coração, porque é poderoso ter a paz de Cristo, mas muito mais poderoso ainda é ter o Deus da paz. E é isso que torna a mim e a você, e oferece a mim e a você, o poder da saúde mental. Fique em pé comigo, por favor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Desde já eu te peço perdão pela delongada mensagem, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E tudo que eu desejo nesta noite é que você que ouviu essa mensagem, você possa dizer a Cristo que a paz de Cristo vigie a sua mente e o seu coração, porque você quer ser alguém saudável em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude a viver com alegria, que o Senhor te ajude a oferecer o melhor de você mesmo ao mundo, que o Senhor controle a ansiedade no seu coração, e que o Senhor controle os seus pensamentos, porque você quer viver cheio do Espírito de Deus. Se você deseja que a gente interceda por você neste lugar de oração, já que o que vence a ansiedade é vida no altar, é vida de oração, enquanto a gente está louvando, sai do seu lugar, se põe aqui na frente, e nós vamos orar pela sua saúde mental, em nome de Jesus.